E um assunto bem importante, geral, e podemos nichar, que é a questão do olhar da odontopediatria para as cáries. De onde vem, né? Então, aquela pergunta, de onde vem, como veio, em que contexto, né? Porque muito nós, pais, ouvimos, é o doce, mas é predisposição, mas é... Como é esse olhar? Quanto base científica, na prática? Então, assim, eu vou trazer como eu estava explicando para vocês, né? A cárie, ela é açúcar dependente, sacarose dependente. Então, precisa do açúcar para funcionar ali, né? Para desenvolver aquilo ali. Então, a gente coloca a sacarose dependente com uma higiene ineficiente. Mas o meu filho não come açúcar, lá tá no aninho e não come açúcar e tá tendo cárie. A gente precisa investigar da onde tá vindo essa cárie. Tem muitas fórmulas que tem açúcar na composição, medicamentos que a criança toma que tem açúcar na composição, que aí vem o antibiótico, né, que fala antibiótico dá cárie. O antibiótico, ele não dá cárie, né? O que dá cárie? É o açúcar, né? A medicação para criança tem muito açúcar para se tornar um pouco mais palatável e ela tomar aquela medicação. Então, a gente precisa olhar nisso. E olhar a frequência que essa criança está se alimentando. Então, a gente diz, num olhar mais científico, que a gente tem um pH bucal, né, que é como se fosse uma gangorrinha ali. Então, ele tem que estar em equilíbrio. Quando a gente se alimenta, esse pH se altera, né? Então, ele se torna um pouquinho mais ácido. Se essa é uma criança que ela tá com uma frequência muito alta de alimentação, a gente tá deixando esse pH sempre baixo, sempre ácido. E esse meio bucal tá perdendo, né, para esse meio ácido. E ele não tá conseguindo se regularizar. A saliva, ela tem esse potencial. Só que se tá em uma frequência muito alta, ela não consegue. Então, essa criança tá sempre em um meio ácido, sempre perdendo ali estrutura para aquele meio, para que ela se regularize. Isso pode facilitar, né? Então, a gente tem que olhar. Eu sempre falo para os pais, eu não sou nutricionista, mas eu preciso te orientar para... Você tem que olhar essa alimentação dessa criança. Às vezes ela não tá comendo açúcar toda hora, mas ela tá comendo toda hora uma bolachinha, que é um açúcar escondido, um chips, um salgadinho, e de meia em meia hora ela tá deixando esse meio ácido. A gente precisa parar e olhar pro parâmetro geral. Eu falo, é melhor 10 balas todas juntas do que 5 balas, um pouquinho aqui, daí dali a meia hora outra bala, daí dali a hora outra bala. É melhor que se junte e aí tem higiene e essa criança tem um período onde ela não se alimenta ali, né? Que ela tenha os intervalos bem estabelecidos para que essa boca fique em uma estabilidade do que ela ficar comendo de meia em meia hora, porque isso pode gerar uma cárie. Então, da onde vem a cárie? É açúcar dependente. Precisa do açúcar para acontecer e uma higiene ineficiente, né? O problema não é só comer o açúcar, mas a higiene também. Então, pode comer açúcar? Sim, tem crianças que comeram açúcar a vida inteira e nunca tiveram cárie, porque a higiene aconteceu bem feita. Então, precisa dessa gangorrinha, né? Pode ter o açúcar, mas precisa da higiene eficiente. A higiene tá ineficiente, vamos controlar esse açúcar para melhorar essa higiene, para ter esse equilíbrio. E quando nós falamos disso, logo os pais que estão nos acompanhando devem falar, mas meu filho tem seletividade, doutora. E aí, ele só come esse alimento que só tem doce, a base é o açúcar, né? É um doce, ele só consegue comer isso e ele é seletivo. Estamos trabalhando com a equipe para essa seletividade, mas nesse momento eu tenho essa realidade. Como que é o olhar da odontopediatria em relação a uma criança que tem seletividade alimentar e como proceder, né, mediante a isso? Assim, a gente já fala que a seletividade eu vejo que é algo já muito difícil. Como é que eu vou colocar pra mãe e falar, então, mas você precisa. Não tem como eu inserir e falar assim, eu sei, eu trabalho com ideais, mas às vezes não conseguimos estabelecer ideais, né? A gente tem que trabalhar olhando pra aquela criança. A criança só toma milkshake? Então, vamos organizar isso aqui. Ela vai vir mais vezes no consultório para higienizar, para fazer mais limpeza, para ter um controle melhor. Vão ter aplicações de flúor maior. Ela vai introduzir um creme dental que tem flúor mais alto para a gente ter um controle. Pode ser? Eu entendo, né? A seletividade não é rápida para ser tratada, né? Então, assim, ela tá em tratamento, mas dali um mês ela... tem vezes que dura anos pra gente ir negociando aquilo ali com a criança. Então, a gente precisa ir trabalhando junto, né? Entrar pra essa equipe transdisciplinar, olhar e falar, oi, gente,
O odontopediatra tá chegando junto, vamos negociar. A mãe consegue escovar e negociando, né, essa seletividade. Ótimo. E quando não consegue? Porque tem isso também, né? A seletividade é grande e a mãe não consegue. É uma rigidez muito grande, a sensibilidade é muito grande. A gente vai fazer o quê com essa criança? Vai deixar essa criança ter cárie? E aí ela vai ter a cárie com a dor, a seletividade. A gente precisa parar isso. Temos que achar meios para trabalhar essa criança. Ela vai vir no consultório mais vezes. Vamos fazer mais limpezas. A gente precisa achar uma solução. Que nem eu falei, volta pro sujeito, né? A gente precisa olhar para essa criança de forma única. A gente sabe, a criança precisa de 2 a 3 escovações por dia, precisa de flúor. Mas nem tudo é aplicável.